Billy Graham foi um nome que ecoou ao redor do mundo como um sinônimo de fé, esperança e obediência a Deus. Nascido em 1918, em uma fazenda simples na Carolina do Norte, ele cresceu em um ambiente humilde e tradicional. Mas desde cedo, sua vida demonstrava uma inquietação espiritual que, mais tarde, o levaria a ser conhecido como um dos maiores evangelistas da história moderna. Apesar de sua origem modesta, Billy tinha algo que o destacava: uma curiosidade pela verdade e uma abertura para os planos de Deus. Sua infância foi marcada pelo trabalho árduo na fazenda da família, onde ele ajudava a cuidar dos animais e cultivar a terra. Embora fosse criado em uma família cristã, sua fé só ganhou profundidade mais tarde, durante a adolescência. Ele era como qualquer outro jovem de sua época, cheio de perguntas, inseguranças e uma dose de ceticismo. Mas tudo mudou quando ele ouviu a pregação de Mordecai Ham, um evangelista itinerante que visitou sua cidade. Naquela noite, enquanto ouvia a mensagem sobre o amor de Deus e a necessidade de redenção, Billy sentiu um chamado que não pôde ignorar. Ele entregou sua vida a Cristo, marcando o início de uma jornada que transformaria milhões de vidas. Billy Graham acreditava que Deus tinha um plano para cada pessoa, e essa convicção moldou sua vida e seu ministério. Ele nunca perdeu de vista o propósito maior de sua existência: levar a mensagem do Evangelho ao maior número de pessoas possível. A simplicidade de sua mensagem era uma de suas maiores forças. Ele dizia: Deus ama você e tem um plano para a sua vida. Essas palavras, embora simples, carregavam um poder profundo. Elas convidavam pessoas de todas as idades, culturas e crenças a refletirem sobre sua própria espiritualidade e propósito. Imagine a cena de um estádio lotado, com milhares de pessoas em silêncio, ouvindo atentamente cada palavra de Billy Graham. Não havia pirotecnia, shows ou distrações. Apenas um homem, um púlpito e a mensagem da Bíblia. Essa simplicidade cativava as pessoas porque era autêntica. Billy não tentava impressionar. Ele apenas compartilhava o que sabia ser verdade. Ele pregava com humildade, reconhecendo que não era ele quem transformava corações, mas o Espírito Santo trabalhando por meio de sua obediência. Sua trajetória nos ensina que não é necessário ter uma origem privilegiada ou habilidades extraordinárias para fazer a diferença. O que importa é estar disposto a responder ao chamado de Deus e agir com fé. Billy começou pregando para pequenos grupos em tendas e igrejas locais. No entanto, sua paixão e comprometimento foram tão evidentes que rapidamente seu ministério cresceu. Ele se tornou uma figura de destaque internacional, pregando para líderes mundiais, celebridades e pessoas comuns. Um dos aspectos mais notáveis de Billy Graham era sua integridade. Em um mundo onde a fama muitas vezes corrompe, ele permaneceu firme em seus valores. Ele se cercou de pessoas que o ajudavam a manter o foco e evitava situações que poderiam comprometer sua reputação. Sua vida era uma extensão de sua pregação, e isso lhe dava credibilidade. As pessoas não apenas ouviam suas palavras, mas também viam sua fé refletida em suas ações. Billy Graham nos deixa uma lição poderosa: a importância de viver com propósito. Ele dedicou sua vida a um único objetivo: levar pessoas a conhecerem o amor de Deus. Essa dedicação não apenas transformou vidas, mas também inspirou gerações a seguirem seus passos. Ele mostrou que, quando colocamos Deus em primeiro lugar, nossas vidas ganham significado e impacto. Sua história nos desafia a olhar para nossas próprias vidas e perguntar: qual é o meu propósito? Estamos vivendo de maneira a impactar o mundo ao nosso redor? Billy Graham nos lembra que não precisamos ser famosos ou influentes para fazer a diferença. Tudo começa com um coração disposto a servir e uma fé inabalável no plano de Deus. Ao refletir sobre a trajetória de Billy Graham, somos convidados a pensar em como podemos aplicar essas lições em nossa vida. Talvez seja dedicando mais tempo à oração, ajudando alguém em necessidade ou simplesmente vivendo com mais autenticidade e amor. O que importa é que, assim como Billy, cada um de nós pode ser um instrumento de Deus para transformar o mundo, começando por aqueles que estão ao nosso redor. Inspiração pessoal. Reflita sobre o propósito que Deus tem para a sua vida. Ação concreta. Identifique uma pequena forma de ajudar ou inspirar alguém hoje, assim como Billy fez, começando com pequenos passos. Motivação contínua. Lembre-se de que Deus usa corações dispostos, não habilidades perfeitas, para fazer grandes coisas. Um dos maiores evangelistas de todos os tempos, começou sua jornada espiritual de uma maneira que muitos de nós podemos reconhecer, mas poucos podem imaginar a profundidade do impacto que ela teria. Criado em uma fazenda simples na Carolina do Norte, Billy teve uma infância marcada pela presença de sua fé, mas sua história realmente começou a tomar forma quando ele sentiu pela primeira vez o chamado divino para o ministério. Como muitos de nós,
Ele começou sua caminhada espiritual com uma busca, uma dúvida interior. Afinal, quem era ele para receber esse tipo de chamado? O jovem Billy não sabia o que o futuro lhe reservava, mas sentiu a segurança de que estava sendo conduzido por algo muito maior do que ele mesmo. Esse chamado começou a se manifestar de forma clara durante sua juventude, quando ele experimentou algo que muitos consideram ser o ponto de partida para toda a jornada ministerial: a necessidade de entregar sua vida a Deus, de se comprometer completamente com o propósito que ele tinha para ele. A sensação de ser escolhido por Deus não é uma experiência fácil, pois ela exige coragem e uma confiança imensa, algo que teria de aprender ao longo de sua vida. No entanto, esse chamado estava claro, não poderia ignorá-lo. Ele sabia que Deus o estava preparando para um papel muito maior, e isso não era apenas sobre o que ele queria fazer, mas sobre o que Deus o havia chamado para realizar. Para muitos, o chamado ao ministério pode vir de maneira gradual, em momentos de oração e reflexão. Mas, no caso de Billy, foi um momento de clara revelação. Ele sabia que não poderia mais viver sua vida sem buscar cumprir o chamado que ele sentia em seu coração. Não era apenas um desejo de pregar, mas uma urgência para levar a palavra de Deus a todos os cantos do mundo. Durante uma visita a uma cruzada evangelística, Billy teve uma experiência transformadora. Ele se sentiu profundamente tocado pela mensagem que estava sendo pregada e pela quantidade de vidas que estavam sendo impactadas. Isso acendeu uma chama em seu coração, e sentiu que esse poderia ser o começo de sua própria missão. Era mais do que apenas pregar em uma pequena igreja, ele sentia que Deus o estava chamando para algo global, algo que tocaria milhões de vidas. Reflexão sobre o chamado pessoal. Isso nos leva a refletir sobre como muitos de nós somos chamados para algo que transcende nossas capacidades e limitações pessoais. A sua história nos ensina que o chamado de Deus não se baseia em nossas habilidades naturais, mas na nossa disposição para sermos usados por Ele. Não importa quem você é, nem de onde você vem. Quando Deus chama, Ele capacita. É essa disposição que devemos ter ao reconhecer o chamado divino, seja para o ministério, seja para outra vocação. O primeiro passo para essa jornada espiritual é a rendição. A verdadeira missão começa quando estamos dispostos a colocar nossos próprios planos de lado e a dizer sim ao que Deus tem para nós. O chamado pode não ser para todos sermos grandes pregadores ou evangelistas globais, mas certamente cada um de nós tem um papel a desempenhar, seja em sua família, em sua comunidade ou no local de trabalho. Deus se revela de diferentes maneiras para cada um, mas sempre de uma forma que nos convida a agir. E o que podemos aprender com isso? Para nós, a lição é clara. Cada um tem uma missão divina. Talvez não seja um chamado global para pregar, mas todos somos chamados a viver de acordo com a vontade de Deus. Às vezes, nosso chamado pode começar com um pequeno passo de fé, como o ato de orar por alguém ou servir de forma humilde em nossa igreja local. A chave é a obediência e a disposição para ouvir. Como Billy, podemos estar em um lugar de conforto ou até mesmo de dúvida, mas se nos dispusermos a ouvir, o chamado de Deus se tornará claro. Talvez, para você, o chamado seja para ser um líder em sua comunidade, um mentor para alguém que precisa de orientação, ou até mesmo alguém que compartilha a mensagem de Cristo em pequenas ações diárias. O importante é estar atento ao que Deus deseja de você. Ele teve a coragem de seguir seu chamado, e essa mesma coragem está disponível para todos nós, independentemente de onde estamos ou do que sentimos ser nossas limitações. Deus não apenas chama, mas Ele também capacita aqueles que respondem ao chamado. Isso é o que torna o chamado divino tão poderoso. Não é sobre o que você já é, mas sobre quem você pode se tornar quando se entrega a Deus. Com suas próprias dúvidas e incertezas, confiou em Deus e foi grandemente usado por Ele. Essa é a verdadeira lição de fé, seguir o chamado de Deus, mesmo sem entender completamente o caminho à frente. Billy Graham não apenas vivenciou uma transformação pessoal ao seguir seu chamado, ele se tornou uma das figuras mais influentes do cristianismo mundial. A obra de sua vida não foi restrita a uma igreja ou comunidade, mas se espalhou por continentes inteiros, impactando milhões de pessoas em diferentes culturas e circunstâncias. Sua missão foi universal: levar a mensagem de Cristo para as massas. Ele se tornou sinônimo de cruzadas evangelísticas, eventos onde multidões se reuniam para ouvir palavras de esperança, fé e salvação. O impacto global começou com um simples, porém radical, compromisso com a evangelização. Em um mundo que estava se globalizando, mas ainda marcado por profundas divisões, ele teve a coragem de viajar a lugares onde poucos tinham ousado pregar. Ele não só falava para os ricos ou os poderosos, mas também se dedicava a alcançar as pessoas simples e esquecidas da sociedade. O amor de Cristo era para todos, sem distinção de cor, classe ou nacionalidade.
Essa visão universal de fé era uma parte fundamental de sua mensagem. Durante mais de 6 décadas de ministério, viajou pelo mundo, pregando em estádios lotados e diante de autoridades mundiais, mas o seu foco nunca se desviou do objetivo central: conduzir as pessoas a Cristo. O que começou com um simples chamado na sua juventude, na pequena cidade de Charlotte, na Carolina do Norte, se transformou em um movimento global. Ele foi a muitos países, enfrentando desafios e resistências, mas sua firmeza e compromisso com a verdade do Evangelho jamais vacilaram. Não importava onde ele estivesse, sempre conseguia, com a ajuda de Deus, conectar-se com aqueles que precisavam ouvir a mensagem de esperança. Sua mensagem, embora simples, era poderosa. Deus amava todos, e todos tinham a oportunidade de viver uma nova vida em Cristo. Ele pregava não apenas sobre o perdão, mas sobre o poder transformador de uma vida entregue a Deus. O formato de suas cruzadas, que incluíam música, testemunhos e orações, tornava o evento acessível e impactante para qualquer pessoa, independentemente de sua condição social ou origem cultural. O que fez foi transformar cada um desses encontros em uma experiência transformadora, onde o público não apenas ouvia, mas sentia, em seu coração, a presença de Deus. Com o tempo, suas cruzadas se tornaram maiores e mais internacionais. Ele pregou para milhões, e suas mensagens foram transmitidas por rádio, televisão, mais recentemente, pela internet, alcançando ainda mais pessoas em todo o mundo. Durante essas cruzadas, ele nunca buscou a fama ou reconhecimento pessoal. Ao contrário, seu desejo era apontar as pessoas para Jesus. Ele sabia que o impacto real de seu ministério não estava no seu nome, mas no nome de Cristo. E assim, a obra de suas cruzadas se tornou um fenômeno global, com resultados que não podem ser subestimados. O seu legado pode ser visto nos líderes espirituais que ele inspirou ao redor do mundo. Suas palavras de coragem, fé e esperança continuam ecoando em igrejas, escolas bíblicas e em programas de rádio e TV até os dias de hoje. Sua coragem de ir além das fronteiras culturais e geográficas tem sido um exemplo para muitos cristãos, mostrando que não há limites para o Evangelho de Jesus Cristo. Sua história não é apenas a história de um homem, mas de um movimento que transcendeu gerações e fronteiras, tocando as vidas de milhões ao redor do mundo. Assim como Billy Graham, somos todos chamados a ser luz em um mundo em necessidade. Ele não começou sua jornada pregando para grandes multidões ou viajando pelo mundo. Sua jornada começou com uma decisão simples, mas ousada: seguir o chamado de Deus, onde quer que ele o levasse. Para muitos de nós, o impacto global pode parecer uma tarefa impossível. Mas, podemos começar com pequenos passos, sendo fiéis no que nos foi confiado e confiando que Deus ampliará nosso alcance. O impacto global nos ensina que, mesmo em tempos difíceis e em meio a grandes desafios, a mensagem de Cristo sempre terá um impacto duradouro. Quando vivemos nossas vidas de maneira fiel, com compromisso com o Evangelho, somos capazes de tocar mais vidas do que imaginamos. Cada ação, por menor que seja, tem o potencial de espalhar a mensagem de esperança e transformação de maneira que vai além do que vemos. Nos mostrou que Deus pode usar qualquer um de nós para fazer uma diferença global. O que importa é nossa disposição para obedecer ao chamado e ir além das fronteiras da nossa zona de conforto. Billy Graham não foi apenas um pregador, mas um verdadeiro exemplo de vida cristã. Suas lições sobre fé, integridade e simplicidade continuam a impactar gerações até hoje. Como líder espiritual, ele nos ensinou que o cristianismo não é apenas sobre palavras ou rituais, mas sobre viver uma vida que reflete os valores de Cristo todos os dias. E ele exemplificou esses valores com cada ação que tomou, desde sua dedicação ao ministério até a maneira como tratava aqueles ao seu redor. Uma das maiores lições que ele nos deixou foi a importância de manter a fé inabalável. Durante os desafios de sua própria vida, desde os problemas pessoais até as crises globais, ele nunca perdeu a confiança em Deus. Ele sabia que a verdadeira fé não é apenas acreditar nas promessas de Deus quando tudo está bem, mas confiar plenamente, mesmo nos momentos de adversidade. A fé era um compromisso diário, uma escolha contínua de acreditar e seguir, independentemente das circunstâncias. Além disso, nos ensinou sobre a importância da integridade. Ele sabia que sua vida precisava refletir suas palavras, e que ser um líder cristão não era apenas pregar, mas viver de acordo com o que se ensina. Durante sua carreira, ele se recusou a fazer qualquer coisa que pudesse comprometer sua moral ou sua missão. Sua integridade foi uma das razões pelas quais milhões de pessoas confiaram nele e em sua mensagem. Ele vivia de acordo com o que pregava, e sua vida pessoal e profissional era uma extensão de sua fé. Isso também se refletia no modo como ele tratava as pessoas, com respeito, compaixão e dignidade, independentemente de sua origem ou status social.
Outra lição valiosa que ele nos deixou foi a importância da simplicidade. Em um mundo muitas vezes obcecado por status e aparência, nunca se distraiu com os holofotes ou com os luxos do sucesso. Ele sempre procurou manter sua vida simples e focada na missão. Essa simplicidade não era apenas uma questão de estilo de vida, mas uma filosofia profunda que ele usava para pregar. Ele sabia que a mensagem de Cristo deveria ser acessível a todos, não apenas a uma elite. Suas palavras eram claras, diretas e profundas, sem adornos ou complicações. Ele queria que todos, de todas as idades e origens, pudessem entender o Evangelho de uma forma simples e verdadeira. Além disso, nos mostrou que a fé não é apenas algo que se vive individualmente, mas algo que deve ser compartilhado com os outros. Ele dedicou sua vida a alcançar pessoas de todas as partes do mundo. Mas ele também nos ensinou que o ministério começa em casa. Em muitas das suas mensagens, ele falava sobre a importância de viver o Evangelho no dia a dia, em nossos relacionamentos e em nossa comunidade. Ele não apenas incentivava seus ouvintes a se entregar a Cristo, mas também a ser luz para o próximo, levando a mensagem de amor e perdão para todos que estavam ao seu redor. Essas lições foram mais do que palavras. Elas foram os princípios que guiaram cada um de seus sermões, cada viagem missionária e cada encontro com alguém. Ele viveu de maneira que suas ações refletissem suas palavras, e isso lhe deu uma autoridade moral que impactou milhões de pessoas em todo o mundo. Ele não apenas ensinava sobre a vida cristã, mas a vivia de maneira exemplar, e sua vida continua sendo um testemunho do poder transformador de seguir a Cristo de forma fiel e genuína. As lições sobre fé, integridade e simplicidade podem ser aplicadas por qualquer pessoa que deseje viver uma vida cristã mais profunda e significativa. Em nossa vida diária, podemos começar a praticar a fé inabalável de Billy, confiando em Deus em cada área da nossa vida, não apenas nos momentos de felicidade, mas também nas dificuldades. Podemos buscar viver com integridade, sendo consistentes em nossas palavras e ações, e tratando os outros com respeito e compaixão. Além disso, podemos abraçar a simplicidade do Evangelho, compartilhando a mensagem de Cristo de forma clara e acessível, sem complicações desnecessárias. Ao seguirmos essas lições, podemos começar a transformar nossas próprias vidas e influenciar as vidas dos outros ao nosso redor. O impacto dele não foi apenas resultado de suas palavras, mas de sua maneira de viver. Cada um de nós pode fazer o mesmo, viver de forma autêntica e fiel aos princípios que Cristo nos ensinou, compartilhando sua luz com o mundo. Ele tinha uma mensagem clara: o Evangelho é pessoal. Ele pode ser proclamado para milhares em um estádio, mas é destinado a ser ouvido por cada indivíduo como se fosse uma conversa íntima. Em cada um de seus sermões, em cada palavra dita diante de uma multidão ou em uma entrevista, transmitia a mesma ideia: Deus está falando diretamente a você. Não importa onde você esteja, Ele tem algo a dizer ao seu coração. Ao longo dos anos, se dedicou a esclarecer o chamado divino em meio ao ruído do mundo. Sabia que, em um mundo cheio de distrações, muitas pessoas não conseguiam perceber a voz de Deus. Como ele costumava dizer, o barulho do mundo pode ser ensurdecedor, mas a voz de Deus é suave e constante. Você precisa apenas parar e ouvir. Pense, por um instante, na sua vida. Você já se sentiu perdido, sem direção ou sem propósito? Talvez em uma encruzilhada onde todas as opções pareciam erradas ou impossíveis. Esse era o público que buscava alcançar. Aqueles que estavam em busca de algo maior, de uma razão para viver, de um propósito que desse sentido à existência. Em seus sermões, ele frequentemente usava metáforas que falavam ao coração das pessoas comuns. Uma de suas favoritas era a da caminhada solitária. A vida é como uma longa estrada. Muitas vezes, caminhamos por ela sem saber o destino. Mas Deus é como um guia, alguém que conhece cada curva, cada obstáculo, e que nos conduz em segurança se estivermos dispostos a segui-lo. Quando você ouve a palavra de chamado, o que vem à sua mente? Talvez você imagine um telefonema, uma mensagem direta ou uma oportunidade que não pode ser ignorada. Mas o chamado mais importante que você pode receber não vem de um telefone, não é uma mensagem de texto ou um e-mail. É o chamado de Deus para o seu coração. É um convite para uma vida diferente, uma vida de propósito, paz e conexão com algo muito maior do que você mesmo. Ele acreditava que esse chamado era universal, mas que cada pessoa o receberia de forma única. Algumas pessoas o encontram em momentos de crise, quando tudo parece desmoronar. Outras o ouvem em momentos de alegria e gratidão, quando percebem que a vida é um presente divino. Mas, independentemente de como ele chega, o mais importante é responder. Deus nunca força sua entrada na vida de ninguém, dizia Graham. Ele bate suavemente a porta do seu coração, esperando que você a abra. E quando você faz isso, tudo muda.
Talvez você esteja se perguntando, mas como eu posso ouvir esse chamado em meio a tantas distrações? Como saber se é realmente Deus falando comigo? A resposta era simples: busque a Deus na quietude. Reserve momentos de silêncio, longe das redes sociais, do barulho da televisão e das preocupações diárias. Abra sua Bíblia, ore com sinceridade e espere. Deus sempre responde àqueles que o buscam de coração. Pratique a quietude. Reserve pelo menos 10 minutos do seu dia para estar em silêncio absoluto, sem distrações. Durante esse tempo, ore ou simplesmente esteja em silêncio, permitindo que Deus fale ao seu coração. Conecte-se com a palavra. Leia passagens da Bíblia que falem sobre propósito e chamado. Um versículo que Billy frequentemente citava era Jeremias 29. Porque eu bem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Compartilhe sua jornada. Fale com amigos ou familiares sobre o que você está descobrindo em sua caminhada de fé. Muitas vezes, Deus usa outras pessoas para confirmar seu chamado em nossas vidas. Pense em um momento em que você sentiu que algo maior estava acontecendo em sua vida. Talvez tenha sido um encontro inesperado, uma porta que se abriu no momento certo, ou uma paz que você não conseguiu explicar. Esses momentos não são coincidências. São lembretes de que Deus está presente, guiando você, chamando você para algo maior. Ele costumava dizer que a fé é uma jornada, não um destino. E nessa jornada, haverá momentos de dúvida, medo e incerteza. Mas Deus promete caminhar ao seu lado em cada passo. À medida que encerramos essa jornada, reflita por um momento sobre o legado de Billy Graham. Ele não foi apenas um evangelista. Ele foi um farol de esperança para milhões ao redor do mundo. Em um tempo onde a escuridão parecia prevalecer, ele trouxe luz. Em meio às incertezas, ele trouxe a promessa de uma fé inabalável. A sua vida foi uma resposta ao chamado divino, um exemplo vivo de que uma única pessoa, com propósito e dedicação, pode transformar o mundo. Ele nos ensinou que o verdadeiro poder não está em títulos ou riquezas, mas na capacidade de impactar vidas com uma mensagem de amor, compaixão e perdão. Ele nos mostrou que, independentemente de nossas limitações ou circunstâncias, todos nós podemos ser instrumentos de Deus para algo muito maior do que nós mesmos. Agora, pense em sua própria jornada. O que você pode fazer hoje para ser uma luz na vida de alguém? Qual é o propósito que Deus colocou no seu coração? Talvez seja estender a mão a alguém em necessidade, oferecer palavras de encorajamento ou até mesmo iniciar um projeto que inspire outros. Lembre-se, você é chamado para fazer a diferença. E por falar em impacto, gostaríamos de convidar você a fazer parte da nossa missão. Se esse conteúdo tocou seu coração, não esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Aqui, o seu apoio faz toda a diferença. Queremos criar uma comunidade de pessoas comprometidas em espalhar o amor, a fé e a esperança, assim como Billy Graham fez. E você é uma peça fundamental nesse movimento. Além disso, adoramos ouvir a sua opinião. Deixe nos comentários qual lição da vida de Billy Graham mais tocou você hoje. Compartilhe sua história, suas dúvidas ou sugestões para novos vídeos. Cada comentário é uma oportunidade de conexão e crescimento mútuo. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem de esperança e transformação, compartilhe este vídeo. Juntos, podemos alcançar corações e mudar vidas. Lembre-se, você é importante, sua história tem valor, e você é capaz de grandes coisas. Assim como Billy Graham, você pode ser uma voz que ecoa através das gerações. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada. Que Deus abençoe você abundantemente, e nos vemos no próximo vídeo.